Olá, meus amores, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Então, na nossa aula de hoje de geografia, nós vamos entender sobre a formação do território brasileiro. Então, ao estudar esse processo, nós devemos sempre lembrar que os colonizadores portugueses, eles foram se apropriando das terras que hoje é o Brasil. E eles foram conquistando a área onde vivia já cerca de 4 milhões de pessoas, distribuídas entre mais de 1.000 povos diferentes, os indígenas. Então, esses portugueses, eles foram conquistando áreas onde já viviam povos que eram os indígenas. Então, no final do século XV, portugueses e espanhóis, entre outros povos europeus, eles lançavam-se em busca de novas terras para a colonização. Chegaram às terras atualmente chamadas de América, onde estabeleceram tratados para dividir o território. Mais tarde, as terras ocupadas pelos portugueses formariam o Brasil. Então, como os portugueses eles não conheciam, então aí nós temos uma imagem, ó. Nesta imagem, nós temos as rotas portuguesas, que é em vermelho, e as rotas espanholas, que é em verde, certo? Então, ó, a rota portuguesa, que é essa que chega ao Brasil. Então, o processo de ocupação do território brasileiro, né, de colonização, na verdade, ele inicia pelas áreas litorâneas, né, como vocês podem perceber aí na imagem, porque é um processo que foi feito através das navegações, então, consequentemente, inicia-se nas áreas litorâneas. Então, como os portugueses eles não conheciam muito bem o território que eles iriam colonizar, que eles colonizaram, as fronteiras elas não estavam muito bem definidas, então para garantir o poder sobre essas terras, para explorar e proteger da invasão de outros povos, como franceses e holandeses e espanhóis, em 1534 a coroa portuguesa dividiu o território em capitanias hereditárias. Então, o que eram essas capitanias hereditárias? Lotes de terras que eram entregues pelo rei de Portugal à administração de nobres ou funcionários de sua confiança. Então, o rei de Portugal ele distribuiu as terras aos nobres ou aos funcionários de sua confiança. Para quê? Para manter essas terras sob o poder deles, para que os outros, como os franceses, os holandeses, os espanhóis, eles não tomassem essas terras, certo? Então, isso são as capitanias hereditárias. Essa era a função da capitania hereditária. Então, o território inicialmente dominado pelos portugueses, ele expandiu. Então, tinha aí o Tratado de Tordesilhas, certo? Que esse tratado, ele divide o Brasil nas terras dos portugueses e dos espanhóis. Então, em verde, aí essa área em verde, era a área que pertencia aos portugueses. E essa área que pertencia aos portugueses, ela foi se expandindo, certo, pessoal? Os portugueses, eles foram adentrando a área dos espanhóis, eles foram invadindo, né, a área dos espanhóis, ultrapassando aí o Tratado de Tordesilhas, que tinha sido delimitado. Então, as terras que cabiam aos espanhóis a oeste e aos portugueses. Então, o Tratado de Tordesilhas dividia, né, o Brasil a oeste e a leste, certo? A oeste pertencia aos espanhóis e a leste pertencia aos portugueses, certo? Em verdinho aí pertencia aos portugueses e essa corzinha aí, salmão, é a parte que pertencia aos espanhóis. Ok, pessoal? Já nessa imagem aqui, ó, tá vendo a linha de Tordesilhas bem nítida, dá pra gente perceber bem, melhor do que nessa outra imagem, certo? Então, os portugueses eles foram expandindo, né, essa área. E muitos fatores contribuíram para a ocupação e a expansão desse território.
entre os quais os bandeirantes, as excursões dos bandeirantes ao interior da colônia para aprisionar os indígenas, que seriam escravizados, e buscar metais preciosos, ouro e prata, no século XVI e no século XVII. Então, no século XVI e no século XVII, aconteceu essa expansão da área portuguesa. Por quê? Em busca de metais preciosos, de ouro e também de escravizar os indígenas. Então, foi assim que aconteceu a expansão dessa área, certo, pessoal? Em busca principalmente do ouro e dos metais preciosos. Nessa imagem, nós podemos ver, ó, os índios escravizados, certo? Na verdade, os escravos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula, pessoal. Leiam o conteúdo aí, onde foi explicado, certo? Para que vocês consigam realmente entender. Da página 52 até a 53 no livro de Geografia, ok? Abraço.